Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Bianchi Podcast e hoje o convidado é de peso pra caramba. Peso assim, se fosse botar em dinheiro, meu amigo, não ia caber aqui nessa sala aqui. Mas estou muito feliz de receber aqui o Bruno Hora. Logo eu vou falar um pouquinho mais com vocês aí sobre ele, dar o currículo dele. Mas antes eu queria começar falando para vocês de alguns parceiros que eu tenho aqui no Bianchi Podcast, que eu sou muito grato. E vocês sabem que sem esses parceiros aqui, o Bianchi Podcast não existiria. E eu queria começar falando com vocês sobre o Clube de Negociadores, a maior plataforma online de negociação do Brasil. Se você quiser aprender sobre comunicação assertiva, inteligência emocional, resolução de problemas, negociação prática, negociação de alta performance, negociação estratégica, táticas de negociação, persuasão e argumentação, seu lugar é um só, clubedenegociadores.com, tá bom? Um outro parceiro muito querido que eu tenho aqui, ó, Di Francesco Alfaiataria, que me veste aí já há mais de um ano. Pessoal da Di Francesco, obrigado demais pela parceria. Gosto muito de vocês, do atendimento, da atenção, do cuidado com cada peça que vocês fabricam. Sou muito grato de verdade. E ó, se você passar a seguir a Di Francesco na rede social, seguir o Marcelo Bianchi no Instagram, o Bianchi Podcast no YouTube, você tem 20% de desconto em qualquer peça de alfaiataria. É só entrar no Instagram deles e falar, ó, tava assistindo o Bianchi Podcast e ele disse que eu tenho 20% de desconto, quero fazer uma camisa social sob medida. Gente, vocês vão sair com uma camisa top demais, tá bom? Um grande abraço, pessoal de Francesco, obrigado pela parceria e pela confiança, ok? Um outro parceiro muito querido que eu tenho aqui é a Ótica Visão Máxima, meu parceiro mais antigo, já estamos juntos há mais de 3 anos, que eu tive a oportunidade, o privilégio de fechar parceria com alguns jogadores de futebol também. Se você estiver precisando de óculos, qualquer modelo, qualquer marca, óculos de grau, óculos de sol, é só você entrar em contato lá com a Ótica Visão Máxima no Instagram. Ó, tô seguindo o Marcelo Bianchi na rede social e ele disse que eu tenho 35% de desconto. E tem mesmo, tá? Desconto real em óculos de qualquer marca, qualquer modelo, tá bom? E se você quiser fazer um óculos personalizado com a sua marca e com o seu nome, aí, meu amigo, você tem 25% de desconto, mas você vai sair com óculos personalizado para você, tá bom? Óticas Visão Máxima. E eu quero também mandar um abraço muito carinhoso e de agradecimento eterno, assim, porque eu tenho um parceiro muito querido que é a Em Moda Mais, que é a maior plataforma de moda online do Brasil. Já formou mais de 20 mil alunos. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre moda, design, consultoria de imagem, o que você pensar da área de moda, a Em Moda e a Em Moda Mais tem o curso certo para você, tá bom? E você aplicando o meu cupom Bianchi20, você tem 20% de desconto em qualquer curso da plataforma. Gente, uma baita oportunidade se você quiser trabalhar com moda, que é um mercado que cresce absurdamente, que movimenta mais de 60 bilhões de dólares ano. É muito grande. É um mercado que está crescendo demais. E eu te dou muita força para trabalhar com isso, porque é muito legal, tá bom? Gente, meu convidado aqui hoje é Bruno Hora. Pô, Brunão, cara, obrigado demais pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Cara, eu sempre começo falando o currículo dos convidados aqui, porque eu costumo dizer que o currículo da pessoa é um resumo do esforço que a pessoa fez para chegar onde chegou, cara. E você chegou muito longe na tua área, cara. Então eu vou falar aqui brevemente seu currículo. Bruno é cofundador da InvestSmart, uma das maiores empresas de investimento do Brasil, com 31 bilhões de reais em custódia, 106 escritórios e 2 mil colaboradores. Bruno nasceu no Morro da Providência e há mais de 20 anos empreende no mercado financeiro. Fez também um TEDx sobre criatividade e inovação e já participou de um IPO na Nasdaq. Hoje ajuda empreendedores a desenvolver seu negócio e buscar investidores. Olha que coisa bacana. Além disso é carioca, minimalista, estoico e pagodeiro, meu amigo. Principalmente, né? Cara, obrigado, isso, hein, tá? Bruno? Pelo convite, pela apresentação aí. Pô, muito obrigado. Cara, eu que agradeço demais, rapaz. Eu tô aqui doido pra saber mais coisas aqui pra... Rapaz, eu preciso explorar você aqui hoje pra poder crescer mais, cara. Bruno, a primeira pergunta que eu tenho pra você, cara, é uma pergunta comum a todos os convidados que vêm aqui no Bianchi Podcast, que é uma coisa meio filosófica. Me diz quem você é
sem dizer o que você faz. Perfeito. É bom que a introdução já me ajuda, né? Minimalista, estoico, pagodeiro. Na verdade, eu diria que eu sou uma pessoa que preza pela simplicidade. Sim. Tá? Eu tento fugir dos ruídos aí que o mundo dá, da pressão que as redes sociais te impõem, ou de parecer ser quem você não é, ou parecer ter o que você não deveria ter. Então, no final do dia, eu sou uma pessoa muito simples, que gosto de ler, de estudar, gosto de praia, sou muito pagodeiro, sou muito minimalista, sou muito estoico, e eu acho que eu me encontrei ali lendo livros de pessoas que não existem mais, filósofos e etc., e com muita ajuda da minha mãe, me formei aí um ser humano pé no chão, que gosta de pessoas, que gosta de ajudar pessoas, que gosta de trocar ideia. Eu acho que esse é o Bruno, sem dizer o que ele faz. Muito legal, cara, muito bacana. Cara, eu queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória, da sua formação, como surgiu a Invest Smart e o que é a Invest Smart. Maravilha. Cara, eu como você falou, nasci no Morro da Providência, enfim, e o grande mérito de ter saído de lá. E aí depois a gente morou no Rio Comprido, na Tijuca, e depois eu me mudei para São Paulo, depois voltei para cá. O grande mérito de ter saído de lá foi da minha mãe, obviamente. E minha mãe, ela tinha um mantra lá em casa para mim e para o meu irmão. Minha mãe falava assim, Bruno, casa e comida é comigo. Todo o restante é com você. Então eu fiz tudo sem imaginar. Já vendi refrigerante na praia, fui estoquista de loja, fui vendedor de loja, fui técnico de informática sem ter nenhuma formação de informática, só porque eu, como qualquer outro adolescente, gostava de computador. E aí depois, como técnico de informática, esse foi um episódio engraçado que fala muito sobre o início da Invest Smart, para depois eu falar o que a Invest Smart é hoje. Quando eu era técnico de informática, eu trabalhava dentro de um banco. Então, eu ficava numa salinha com os outros técnicos, e aí alguém do banco dava um problema no computador, ia lá, abria um chamado, eu ia lá consertar. E eu atendia o RH do banco. E as pessoas do RH me adoravam, porque eu ajudava, e às vezes a pessoa estava com algum problema no computador de casa, eu ia, consertava, mesmo sem ter nenhuma formação nessa área, só porque eu sempre gostei muito de tecnologia e sempre fui muito curioso. Então, eu sabia montar e desmontar um computador, como muitos adolescentes dessa época. E aí, uma dessas pessoas do RH, ela trocou de banco, ela foi pro HSBC e falou, pô, Bruno, vou te colocar numa entrevista lá. Então, resumindo, fui lá, fiz essa entrevista, eu brinco que eu entrei no mercado financeiro pela porta dos fundos, né? Eu fui aquele posso ajudar, que fica na agência com colete ali, ajudando as pessoas a usar o caixa automático. Trabalhei mais de 10 anos, literalmente, em grandes bancos, conheci meus sócios lá. Em 2013, a gente abriu a Invest Smart, e aí, obviamente, não éramos empreendedores, nem empresários, a gente estava só descobrindo um mundo novo, porque estávamos... empreender. Exatamente, a motivação foi muito mais insatisfação com a situação que eu estava antes. Sim. Então, eu estava triste no banco, triste com os meus dias de trabalho, etc. Eu queria fazer algo diferente, e aí encontrei em empreender uma forma de sair dessa situação ruim que eu estava. A gente passou muito tempo, 5, 6 anos, tentando acertar e errando, obviamente, como qualquer empreendedor. Errando mais que acerta. Mais até do que acerta. Né? Exatamente. E aí a Invest Smart de 2019, 2020, a gente começou a encontrar o nosso modelo, a ver o que a gente faz bem, a ver o que a gente faz melhor do que os nossos pares na indústria. E ela virou o que virou, né? Uma empresa hoje... É a maior do seu setor. Então, né, hoje você tem uma noção, profissionais independentes, assessores de investimento, existem 22 mil ativos no Brasil, desses 22 mil, 1.700 são da Invest Smart. Então, a gente é parte muito relevante de uma indústria. Mercado, assim, são mais de 250 mil clientes, que somados dão esses 31 bilhões aí de custódia que a gente ajuda a essas pessoas a cuidar melhor do seu dinheiro. Tá? Então, a versão express é essa aí. Cara, quando você diz, eu queria esmiuçar um pouquinho mais essa questão que você falou agora aí. Quando você diz que a Invest Smart, ela tem 31 bilhões de reais em custódia, 106 escritórios, 2 mil colaboradores, o que significa isso de forma simples para quem vai nos assistir, cara? O que significa 31 bi em custódia? Como é que funciona isso exatamente?
Esses 106 escritórios são espalhados no Rio de Janeiro, é Brasil. Esmiuça um pouquinho mais essa questão para gente. Então, dos 2.000, 1.700 são assessores de investimento que a gente formou. Entendi. Então, a gente formou... Invest Smart formou. Isso. Então, a gente formou 1.700 pessoas que elas orientam e ajudam pessoas ali ao redor delas a tomar melhores decisões financeiras. Sim. Então, ela fala, vem cá, investe aqui, seu imóvel, faz isso aqui, você precisa de trocar de novo, precisa de trocar de emprego. Então, são 1.700 orientadores, quase disseminadores de educação financeira. Entendi. Tá? E eles são espalhados em 106 escritórios pelo Brasil. Tá? Muito Rio, São Paulo, mas tem Bahia, Fortaleza, o Sul inteiro e por aí vai. Então, e o que são esses 31 bilhões? Então, é a soma dos dinheiros dessas pessoas que a gente ajuda a investir melhor. Então, vendi um apartamento aqui, tenho 400, 500 mil, me ajuda aqui porque eu queria que isso aqui reforçasse minha aposentadoria. A gente vai, coloca na caixinha e vai ajudando, vai orientando, vem para cá para renda fixa, vem para cá para bolsa, vem para cá para cripto, ou para o que for o seu perfil ou o seu objetivo. E aí, somando essas famílias e essas pessoas que a gente ajuda a guardar melhor o dinheiro, dá uns 31 bilhões de reais. Muita grana, né, cara? E é uma responsabilidade gigantesca, né? Sim. Tem muita responsabilidade e é um mercado que funciona muito na credibilidade também. Né? Sim. Vocês hoje são parceiros da XP? Sim. Como é que funciona essa parceria com a XP? A XP é o banco... Né? É um banco, é isso? Quase isso. A XP é um banco, sim. Mas para a gente, o que a gente precisava nessa missão de ajudar o brasileiro a investir melhor? De uma plataforma. Sim. Então, precisava ter um lugar que eu conseguisse... escoar a tua demanda. Exatamente. E que ele não ficasse preso a uma marca. Quando eu trabalhava no banco, se você ia no Banco Laranjinha, só tinha produtos do Laranjinha. Se você ia no Azulzinho, só tinha do Azulzinho. Se tinha no Amarelinho, só ia do Amarelinho. Numa plataforma aberta, que é o caso da XP, você vai lá e tem produtos de todas as instituições financeiras. Então, eu precisava de um lugar que eu falava assim, cara, aqui eu tenho um mar aberto de vários produtos financeiros, aí eu posso te escutar e ver nesse mar aberto aqui de centenas de produtos, o que faz sentido para você, e não estou preso, que nem eu estava quando eu trabalhava no banco. Eu só consigo vender coisa da minha marca. Entendi. Lá eu tenho essa liberdade de poder orientar o cliente a tomar a melhor decisão possível dentro dos produtos da plataforma. Entendi. Muito legal, muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho, cara, a gente está vivendo... Isso nem está aqui no roteiro, aqui veio na cabeça agora aqui, porque é difícil a gente não falar sobre isso, né? Eu estava vendo uns dados aí, 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Cara... Como é que você, um homem do mercado financeiro, como é que você vê isso? É um número alarmante. Eu queria a tua opinião em relação a por que as pessoas se endividam tanto, aonde essas pessoas estão se endividando mais, se você tem essa informação assim, mais precisa, e como sair dessa situação, cara. Perfeito. Esse dado está corretíssimo, ele é bem recente. Então, mensalmente, o Serasa lança ali o mapa da inadimplência. E aí, no mapa da inadimplência de março, veio que 80% das famílias elas estão endividadas. Né? E o motivo desse endividamento dá para gastar aqui o podcast inteiro falando sobre isso, sobre isso, né? Então, o brasileiro, a gente tem uma cultura consumista muito grande, né? A gente é estimulado a consumir. O tempo todo. E a forma que o Estado arrecada imposto é através do consumo. Então, quando você compra um negócio, tem imposto. Quando você paga uma conta, tem imposto. Então, para o Estado arrecadar, ele precisa que as pessoas consumam. Tanto que quando ele precisa muito que consuma, ele vai lá e baixa o INPI, baixa o imposto, para baixar preço. Então, a gente é estimulado a consumir de todos os lados. Porque o Estado precisa que a gente consuma, porque as redes sociais pregam que a gente consuma, e por aí vai. O problema é que esse consumo, muitas vezes, não é estimulado de forma consciente, para que seja consciente. Normalmente, né? não. Não. Aí você coloca essa complexidade do nosso arcabouço tributário necessitar de consumo. A gente tributa muito consumo e muita renda. Deveria tributar só um dos dois, como são nos países desenvolvidos. Sim. Então, você soma isso
com a falta de educação financeira, que dinheiro, não se fala de dinheiro dentro de casa, né? É um tabu. E não ensina na escola, os pais raramente passam para os filhos ensinar o valor do dinheiro, ensinar a respeitar o dinheiro. E você pega hoje aonde está a atenção das pessoas, que é a rede social, que é um lugar também que estimula o consumo. Eu acho que tudo isso, mais a situação do Brasil pelo Brasil, que é um país de renda baixa, que tem muita gente que precisa de ajuda, muita gente com dificuldade, e aí se endivida não é porque fez uma extravagância, é porque não tem outro caminho que não seja se endividar. Eu acho que quando você soma esses fatores aí coloca novos fatores, bet que entra, não sei o quê, novas formas de gastar dinheiro, que sempre aparece chega nessa conta de 80% das famílias com dívida. Essa conta, ela obviamente, alarmante, porque os dados econômicos que deveriam se mover quando a gente chega nesse nível de endividamento, não chega. As pessoas não diminuem o consumo, a inflação ela não baixa, porque os preços continuam altos. Então, a gente é essa grande anomalia econômica, que é uma equação muito difícil de resolver. Não tem bala de prata, solução mágica, não tem solução de 4 anos, de 5 anos, e talvez por isso não tenha o interesse independente de quem estiver governando, de endereçar essa pauta com mais força, porque hoje todo mundo entra pensando em ficar e pensando em manter-se no poder, independente de quem for. Então, é uma equação complexa, tá? E que, no curto prazo, sendo muito honesto, não tem solução. É uma solução mais longa, média a longo prazo, que começa em educar melhor as pessoas, começa a rever a forma que a arrecadação acontece, rever a forma que os bancos dão dinheiro, rever o oligopólio dos bancos, né? Porque a gente tem isso, né? O Brasil ele é um grande formador de barreiras de entrada. Você vê, Estados Unidos tem 150 bancos, aqui a gente tem 4, 5 que dominam. Então a gente não tem competição suficiente para que os juros fiquem baixos, porque os 4 ficam ali entre eles, já vamos cobrar todo mundo esse absurdo, e aí tudo bem. Então é muito complexo. Tá? E a solução passa por várias frentes, alguns remédios de curto prazo, alguns remédios de médio prazo, mas os que mais vão dar certo são os remédios de longo prazo, que passam muito por educação financeira. E você acha que a maioria dessa dívida desses 80% de brasileiros aí é cartão de crédito? Cartão de crédito é especial. É o principal, sim, né? Sim, cartão de crédito uma coisa que eu acho muito interessante. São os piores juros, tá? 600% sim. ao ano. Pô, né? Loucura total. O que eu acho curioso, cara, é que, por exemplo, você pega os Estados Unidos, você tem republicanos e democratas. Independente de quem estiver no poder, a espinha dorsal da economia americana, ela raramente se altera, né? Você tem uma espinha dorsal ali. A economia, né? A segurança, né? A saúde, né? Emprego, essa coisa. Ela, seja se for um democrata ou um republicano, a espinha dorsal... Aqui no Brasil, cara, isso não existe. Porque o cara que assume, ele quer mudar completamente tudo. Você não tem uma coisa que vai funcionar ali. É uma obra que não acaba. Não há uma previsibilidade. Sim. Acho que a palavra correta seria essa. Daqui a um ano, você vai olhar e você não consegue ver que vou projetar daqui a um ano, vai estar o mesmo valor aquele carro. Vai estar o mesmo valor aquele livro. Vai estar o mesmo valor... E coisa que nos Estados Unidos é comum. Você vê, o carro custa $50 mil, daqui a 3 anos ele vai custar $50 mil. Raramente ele vai alterar alguma coisa. Isso procede, cara. Qual é a tua visão em relação à economia brasileira nesse sentido? Como é que você vê o Brasil hoje? Como é que você vê, comparando, obviamente, quero a tua opinião, em relação ao governo passado, o que melhorou, o que piorou, esse governo agora e tua perspectiva... Porque final do ano já tem eleição de novo. Ou seja, e é uma coisa que pode afetar muito o teu trabalho também, mercado financeiro, né? Qual é a tua visão em relação a isso, cara? Vou começar de trás para frente, mas excelente pergunta. Independente de quem assumir ano que vem, já assume com uma bomba relógio na mão, que é a questão fiscal, né? Então o Brasil ele tem um problema muito grave que ele tem contas muito caras para pagar, e essas contas elas vão existir eternamente e elas freiam o nosso crescimento numa velocidade absurda. Só aumenta, né? Só aumenta, que é os juros da dívida e a previdência social. Então, quase tudo que é arrecadado, quase tudo não, mas a grande parte, a maioria do que é arrecadado, eles vão para juros da dívida e previdência.
O que sobra tem muito endereço. Obviamente, os mais importantes deveriam ser saúde, segurança e educação. Tá? Mas tem diversos outros endereços que eventualmente são pautas de escândalo. Então, o futuro, eu diria que quem assumir tem um dever de casa muito grande de tentar enxugar a máquina para que o dinheiro seja melhor gasto com coisas que façam o Brasil voltar aos trilhos, que a gente consiga que a renda das pessoas aumente, porque a gente vê o desemprego diminui, mas a renda das pessoas não aumenta, né? Então, o Brasil ele é cheio de anomalias econômicas. Então, o desemprego, pô, tá legal, mas a renda não aumenta. Pô, o juros está alto, mas a inflação não baixa. O desemprego tá ok, mas nunca tantas empresas faliram no Brasil como faliram nesse ano. A maioria não chega a 5 anos de vida. Pois né? é. 80% fica pelo caminho. Agora não deu nem 2, tá? Agora sim. tá morrendo mais cedo, infelizmente. Então, tá difícil ficar de pé hoje para o empreendedor, ou autônomo, quem for. A gente briga por pautas que a própria sociedade ela cria mecanismo para que elas se tornem irrelevantes. Então, agora tem a pauta, que é uma pauta extremamente eleitoreira para o bem e para o mal, que é a pauta do 6x1, eu ia te perguntar, entre outras. Eu ia entrar nesse assunto aí. E aí é óbvio que ninguém é a favor de exploração, de trabalhos análogos à escravidão. Mas quando eu vou lá atrás, eu lembro que essa conversa existiu muito quando saiu a Lei das Empregadas Domésticas. Então, a Lei das Empregadas Domésticas era uma lei que falava assim, olha só, esse negócio de ficar uma pessoa aqui na casa de outra pessoa a semana inteira, não dá, vamos criar uma lei para proteger essas pessoas. Agora, se você quiser ter uma empregada doméstica, tem que assinar a carteira dela, tem que fazer isso, encheu de direitos. O que aconteceu? Nasceu a profissão de diarista. A profissão de diarista só nasceu depois que por causa dessa lei. Então, às vezes, a gente vai tentar melhorar a vida do trabalhador, e aí a gente vai com pautas que são muito sexys, né? Porque aí, você consegue, isso aqui, esse cara aqui, ele quer meu bem. Ele quer que eu trabalhe menos, que ele igual. São sexys para um espectro. Para um lado, né? Não, assim, se você olhar só o rasinho, quem iria contra, né? Mas quando você para ver como o mercado e as pessoas, né, a sociedade como um todo, vai reagir a tudo que aumenta custo e tenta aumentar direito no braço, sem nenhum estímulo econômico. Cara, tudo bem, cria a passa 6x1, mas cria diminui o imposto da folha de pagamento para que o empregador possa continuar a pagar bons salários, que não seja obrigado a demitir alguém, ou que não seja obrigado a fechar o restaurante ou a padaria, porque no final, de novo, você mira no bilionário e acerta no padeiro e na dona do salão de beleza ali. Assim como mirou no cara, na família que tinha condições de ter uma empregada de segunda a sexta, e acertou a empregada que teve que virar diarista, trabalhar em um monte de casa agora, não tem mais aquele negócio. Então porque eles fizeram esse negócio do 6x1, até onde eu sei, e não foi apresentado um estudo econômico do impacto disso. Então, simplesmente, eles vamos fazer um negócio aqui, aprovar uma lei 6x1 aqui, para acabar com 6x1, mas qual é o impacto disso? Sim. Lá na ponta, para o empresário, para o pequeno e para o médio, principalmente. Eu acho que você consegue reequilibrar a balança. Se é uma coisa importante, se é uma coisa que está na sua agenda, se é uma promessa de campanha que te elegeu e você quer tirar do papel, eu não estou aqui para questionar posicionamento político, mas você tem que tirar de um lado e dar para o outro. Então peraí, eu vou conseguir aqui uma pauta que é da minha agenda e eu preciso, na outra ponta, criar algum mecanismo para ir junto para que isso não vire o que tem grande chance de virar um aumento da informalidade e um aumento do desemprego. Então, o que você vai fazer... então beleza, então não vou conseguir mais contratar CLT. O padeiro e o dono do salão de beleza, eu vou ter que contratar PJ, porque senão eu vou ter que fechar um dia. Se eu fechar um dia, eu vou ter que demitir 3, ou então eu vou ter que demitir 3 de que ganham 5 mil por mês para contratar 4 que ganham 3 mil, para eu poder compensar essa escala. Então, não tem jeito. O mercado de trabalho, ele se ajusta ao que Brasília resolve fazer.
Tá aí Brasília, como você disse, eventualmente resolve fazer sem estudar e sem perguntar muito, Exatamente. principalmente ano de eleição. Então é complexo. Eu confesso que eu sou muito agnóstico a essas pautas. Eu sou a favor, eu sou contra. Eu só acho que deveria ser um pouco mais estruturada e pensar um pouco mais nos impactos. Porque é fácil levantar a bandeira agora no ano de eleição e deixar a conta que vai ser desemprego e diminuição dos salários e aumento da informalidade para depois que eu for eleito, para eu resolver com outra pauta popular ali. O brasileiro, infelizmente, tem memória curta, né? Sim, então isso acaba passando, né? Uma coisa que eu acho impressionante, cara, é que muitas vezes o governo faz coisas e quem colocou esses políticos lá foram determinadas pessoas de seus estados que elegeram essas pessoas. E depois que a pessoa está lá, ela não volta na sua base para fazer uma pesquisa profunda de, pô, vocês topam isso aqui? Porque eu estou lá para representar vocês. Mas isso aqui é interessante para vocês? Vocês topam? A lei fala disso, disso, isso, que estão querendo aprovar isso, isso, isso. E, na verdade, não há uma pesquisa na sociedade profunda. Se é isso que a pessoa quer, aí eles vão decidindo, e é o que você falou. O mercado tem que ir se adaptando ao que eles decidem e muitas vezes isso é muito complicado. E são mudanças que vão demorar um tempo para poder se estabelecer, ver como é que vai ficar, como é que não vai ficar, se foi bom, se foi ruim. E aí daqui a 4, 5, 6 anos, foi ruim? Pô, você perdeu 4, 5, 6 anos, vamos voltar então aqui, vamos... Né? É uma coisa muito louca, cara, o que acontece aqui no Brasil. Normal. A gente não está acostumado a cobrar, né? Se perguntar... Exatamente. Se perguntar para todo mundo quem votou quem foi o último deputado, a maioria não lembra quem votou. E aí dá espaço para que ocorra esse estelionatário eleitoral, né? Que a pessoa foi eleita e agora ela ignora a agenda que a elegeu e vai com o partido ou vai muito mais com a intenção de se manter no poder do que trazer propostas que foram as propostas que ela supostamente disse que ia levar para tentar resolver os problemas da região dela e não vai. Tá? Você vê isso em pautas óbvias, assim, você vê CPI do crime com voto sendo votada contra, você vê, às vezes, até PT e PL votando junto um negócio porque tem interesse, tem favor, tem emenda, então é um negócio que a culpa é nossa de não cobrar, tá? Você sabe que eu fiz teologia pela Igreja Presbiteriana, né, para ser pastor, né? E eu fui ver um campo uns 2 anos e pouco atrás, em Ibotirama, sertão da Bahia. Nunca tinha ouvido falar. E aí fui para lá para conhecer o campo e tal. Um pastor de lá me recebeu e fiquei lá 6 dias, né? Fui conhecendo e tal. Ibotirama tem as margens do Rio São Francisco, são 28 mil habitantes. 14 mil vive de Bolsa Família. E uma coisa muito triste que eu vi lá, cara, acontecer é que as meninas de 10, 11, 12, 13 anos, no fim de semana, se vendem para os caminhoneiros que passam pela cidade para poder ganhar 100, 200, 300 reais no final de semana. Cara, foi muito triste presenciar aquilo, ouvir aquilo de várias pessoas e foi muito triste. Por que eu estou falando isso? Porque o pastor Hernandes Dias Lopes, que é um pastor da Igreja Presbiteriana muito respeitado, muito conhecido, um cara que tem mais de 190 livros publicados, um cara muito grande assim, na Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu estava vendo uma entrevista dele no Primo Rico, no marido da Mayra Card, Primo Rico, né? Sim. Thiago Nigo. E ele foi lá dar uma entrevista e num determinado momento o Thiago Nigo perguntou para ele com relação a auxílio, o que a Bíblia fala sobre ajudar o pobre, não sei o que e tal. E ele entrou nessa questão do Bolsa Família, de ajuda e tal. E ele foi muito mal interpretado, porque muita gente criticou, na verdade, sem ver o contexto da resposta. As pessoas hoje elas têm uma opinião sobre determinadas coisas sem ter ouvido o contexto todo. E um texto fora de contexto é pretexto. E eu acompanhei a entrevista no dia, e ele estava falando sobre o governo está dando muita bolsa, muito assistencialista, e as pessoas não querem largar aquele benefício em troca de um trabalho com carteira assinada. Elas ficam presas naquele benefício para não trabalhar, não fazer nada, porque se for trabalhar vai perder o benefício. E ele falou isso, mas falou dentro de um contexto, falou o que a Bíblia falava sobre aquilo, explicou, cara, detalhadamente, de maneira perfeita, tranquila, legal. Olha, eu não sou contra assistencialismo, eu sou contra
a pessoa ficar a vida inteira dependendo de um auxílio. E a Bíblia condena isso. E a Bíblia vai falar, vai trabalhar, vai ter com a formiga o preguiçoso. Se você não produzir, você não vai evoluir na tua vida, você não vai crescer, você não vai... Cara, ele foi massacrado, bicho, por uma galera assim que entrou ali, pegou o negócio, eles fizeram um corte, pegou aquele negocinho ali daquele corte e ninguém se preocupou. Pô, deixa eu ver na internet o que foi que ele falou, o contexto, e você vê o contexto, você entende perfeitamente o que ele falou e tal. Mas é mais ou menos o que você estava falando aí, né? O governo fica nessa situação de ajudando, e você cria uma base, como eu vi em Botirama, de metade da cidade com Bolsa Família. Ou seja, você cria um cabresto e lá, Bruno, toda eleição passa alguém nas famílias falando, ó, tem que votar nesse cara aqui. Se não votar, vai perder o auxílio. Cara, isso acontece, meu amigo. Eu vi, ninguém me contou, eu vi. Isso é muito triste, cara. Eu não consigo ver um país crescer, ir pra frente com esse tipo de mentalidade, cara. E é o que você falou lá atrás. A gente tinha que ter aqui escola, que o garoto já lá na escola vai começar a aprender sobre finança, sobre a importância da imagem, posicionamento, coisas de... O Japão, por exemplo, eles aboliram. O garoto lá até a 4ª, 5ª série, ele aprende costumes, boas maneiras, tratar bem o próximo. Depois do 4º, 5º ano é que ele começa a aprender as outras matérias. Mas primeiro é educação, é tratar a pessoa bem, ser gentil, educado, ajudar as pessoas. Cara, achei fantástico no vídeo. Depois, se você puder, cara, vale a pena ver essa matéria do Japão. Foi muito legal, cara. Muito legal mesmo. Uma coisa que eu acho, Bianchi, assim, que sobre assistencialismo e Bolsa Família, para mim, é claro, assim, o Brasil, ele é um país que, na média, é muito pobre. Sim, se você ganha 5 mil por mês... E eu não sou contra não, tá? Sim, claro, eu sei que não. Acho que tem que ajudar mesmo. Sim. Mas olha a minha percepção. Se você ganha 5 mil por mês, você já está entre os 10% mais ricos do país. Então, o Brasil, na média, é muito pobre. Às vezes, a gente está numa capital, aqui no Rio, na Zona Sul, etc. A gente fica aqui na nossa franja. Nossa bolha aqui, né? A gente acaba esquecendo. Então, o Brasil, ele, infelizmente ou felizmente... Assim, infelizmente, precisa muito de assistencialismo. Sim, infelizmente, a gente tem capacidade, né, de arrecadação para dar. Então, não tem jeito. O Brasil, a gente precisa de assistencialismo para combater a miséria. Sim. Que isso virou hoje? Então, o que me incomoda no assistencialismo? Virou um projeto eleitoreiro. Me incomoda que hoje o interesse é muito mais gerenciar a pobreza. Sim, então, assim, você depende de mim para comer sim, e vai eternamente depender. Não me importa se você não quer trabalhar, não me importa se você poderia trabalhar ou não tá. Eu só quero você... Eu não quero, te manter aqui do meu ladinho. Aqui, eu não quero você morrendo de fome, mas também não quero que você... Acenda, que senão você vai começar a perguntar demais. Perfeito. Então, gerenciar a pobreza e manter a base e não criar oportunidade, não educar melhor, não dar trabalho... minimamente ter um plano para que as pessoas que têm capacidade de trabalhar e estão recebendo algum assistencialismo, um plano para daqui a 2, 3 anos eles saiam. Vamos fazer o seguinte, ó, qualquer pessoa que tem Bolsa Família, pode começar a trabalhar amanhã, que vai continuar recebendo, só vai receber daqui a 2 anos. Sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Perfeito. Então, o assistencialismo ele é necessário. Sim. Infelizmente, o nosso país é pobre demais para não ter. Mas a gestão da pobreza, vou manter todo mundo, ninguém morrendo de fome, mas todo mundo pobre o suficiente para depender de mim, para eu me reeleger. Esse também é um dos maiores males que a gente tem. Tá? Sim, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Como é que você ajuda empreendedores a desenvolver negócios e buscar investidores? E hoje você faz isso também. Como é que funciona isso? Isso começou muito... porque o meu escopo na Invest Smart, durante a maior parte desses 13 anos, foi ajudar, como você falou, né? A gente tem 106 escritórios. Sim. Então, são 106 empreendedores. E a maioria desses escritórios, eu ajudei o início, né? Ajudei no sentido de começar a gente montar o modelo e o projeto, a encontrar as pessoas, definir as sociedades, o que for, ajudar os negócios a saírem de fato do papel e acontecerem. Então, como eu fazia isso muito dentro de casa, eu acabei aprendendo muito sobre isso, vendo muito briga de sócio nas sociedades que nasceram, vendo muito acordos sendo feitos e desfeitos, muitos erros, muitos acertos, e fui acumulando conhecimento sobre isso.
Depois fiz grandes amigos. Tenho uma grande amiga que é a Cris Arcangeli no Shark Tank. Eu sou um leitor ávido e leio bastante. Então, quando eu fui acumulando, eu e a Cris, a gente fez por muito tempo na pandemia uma versão do Shark Tank que ela chamava de Pitch em 2 minutos, que a gente ia meio que recebendo pitch e dando dicas para empreendedores. Legal, então, hein? desde a pandemia, eu me envolvi muito com esse negócio de ajudar empreendedores no estágio inicial. Quando teve a enchente do Rio Grande do Sul, eu participei de um projeto que cada pessoa adotava um empreendedor e ajudava a reerguer o negócio. Então, ajudei uma pet shop lá do Rio Grande do Sul. Então, eu sempre fui muito envolvido e sempre convivi muito com empreendedores em estágios iniciais. E aí eu me organizei, documentei isso e comecei a querer, gratuitamente, obviamente, assim, ajudar pessoas que estavam nessa fase. E conforme a empresa foi crescendo, eu fui tendo acesso a muita gente, a própria empresa entrou em rodada de captação, então a gente foi buscar investidor. Sim. E aí também foi uma missão minha dentro da Invest Smart. Então, nesses anos que a gente falava com private equity, com fundos, com bancos, com corretoras e etc., eu fui acumulando esse conhecimento e quis passar para frente. E aí, eu vejo muito empreendedor e muita notícia, né? Pô, a empresa tal recebeu X milhões de investimento, a empresa tal foi vendida, a empresa tal comprou a empresa tal. E as pessoas, elas são muito leigas no que envolve o caminho que o empreendedor tem entre montar um negócio e receber um aporte milionário, ou vender o seu negócio, ou receber uma injeção de capital para aumentar muito o seu negócio. Eu vejo que pouca gente fala sobre isso e todo mundo gostaria de saber um pouco mais sobre isso. E aí eu resolvi meu conteúdo, minhas pautas e ajudar literalmente. Semanalmente ali eu encontro um empreendedor lá na Invest Smart para tentar, num papo ali, não gosto de chamar de mentoria, que senão parece que eu sou professor de algo, eu não sou. Mas um papo para eu tentar passar tudo que eu vi, convivi e aprendi para essas pessoas. Né? Maravilha, muito bom, cara, muito bom. É sempre bom, né? A gente adquirir o conhecimento, né, e poder ajudar outras pessoas que estão vindo atrás, né? Isso é muito bacana. Como é empreender no Brasil, cara? Quem empreende no Brasil, empreende em qualquer lugar, né? Primeiro, faz aqui, vai fazer nos Estados Unidos com a mão nas costas. Lá em Botsuana, onde você foi. Sim, no Brasil, o empreendedor, o empresário é o vilão, cada dia é um imposto novo, de 3 em 3 meses tem um fim do mundo novo, é um ambiente hostil, a grande verdade é essa. É um ambiente hoje que ensinaram a gente que o empregado é inimigo do empreendedor. Uma guerra, né, cara? E aí a gente fica aqui brigando como se fôssemos inimigos, enquanto tem um monte de gente lá em Brasília capitalizando em cima dessa briga. Então, tem uma frase que era de Napoleão, eu acho que para vencê-los, divida-os, né? Então, dividiu, e agora a gente está brigando entre si, e eles estão lá, não importa o que fizeram. Dividir para conquistar. Dividir para conquistar, exatamente. Eles vão conquistar alguma coisa. E aí, hoje, ao ponto de... Hoje, não importa o que é feito, depende de quem fez. Peraí, quem falou isso? É o cara do meu time ou do outro? Se é do meu time, tá tudo bem. Se é do outro, prende. Então, Mas voltando à sua pergunta, eu acho que o empreendedor no Brasil é um herói, porque tudo, desde cedo, é apontado para você fazer qualquer outra coisa menos isso. Tá? E isso, você a ponto de... Eu tenho um caso que é maravilhoso, que hoje... As mentes mais geniais, os adolescentes, as pessoas que conviveram comigo no colégio, lá no Rio, onde eu morava, eu tive a oportunidade de conhecer poucas pessoas muito brilhantes para a média do meio que eu vivia. E essas pessoas, elas optaram por caminhos como, vou fazer concurso público, e aí você perde uma mente brilhante, uma pessoa brilhante, porque as pessoas porque a estabilidade, porque é o que disseram que tem que ser, porque se você for pro outro lado é arriscado, você é o vilão, o empresário é o do mal. Então, hoje para mim, se a pessoa decidiu empreender no Brasil, e aí isso é uma coisa importante, né? Porque pouca gente decide empreender no Brasil. As pessoas empreendem no Brasil porque não tem outra opção. Então, a gente tem um mercado informal, um mercado autônomo gigante. A gente acha que o empreendedor é o cara da mesa de ping-pong, né? Mas a gente tem um mercado informal e autônomo gigante, que são pessoas que não é aquele cara que empreendeu pelo romance que tem o empreendedorismo e esse negócio que, enfim, a TV prega. Empreendeu porque era
a opção que tinha para colocar comida em casa. Vou vender brigadeiro, vou abrir aqui um negócio, porque senão não consigo. Cara, que loucura, hein, meu? Vive na corda bamba, né? É um malabarismo total. De 0 a 10, quanto a política, especialmente a economia, impacta o seu negócio? 10. 11. Corte rápido do Tramontina. 12. Corte rápido do Tramontina. No mercado financeiro, ele depende, não depende, não é assim, mas ele reage a decisões políticas todos os dias. Então, hoje, quando sai a pesquisa eleitoral, o mercado financeiro reage. Quando o Trump faz um Twitter, o mercado financeiro reage. Sim. Quando o Irã resolve abrir, fechar, nem sei se está aberto ou fechado mais lá o Estreito de Hormuz, o mercado financeiro reage. Então, política, ela anda de mãos dadas com o mercado financeiro e o mercado financeiro reage, eternamente vai reagir a decisões políticas, tá? Para onde for. O mercado, ele precifica o que deve acontecer com as empresas por causa daquela decisão. Então, o Trump fez um Twitter, vai explodir o país. Opa, se explodir aquele país é produtor de petróleo, se o petróleo, se aumentar a demanda de petróleo, se diminuir a oferta de petróleo, o preço da gasolina vai aumentar, se o preço da gasolina aumentar, o preço do frete do feijão vai aumentar, então, então peraí. Cadeia que não acaba nunca. Exatamente. Né? Então, política, economia e mercado financeiro o é um só. Está aberto agora, né? Tá não sei. Aberto. Talvez até o final do nosso papo aqui esteja fechado de novo. Nesse momento está aberto e o que o Irã pediu mais tempo e está negociando mais é em relação a armas nucleares. Eles não estão dispostos a abrir mão nesse momento, está negociando essa questão. Cara, se você tivesse que explicar o seu negócio em uma palavra ou uma frase, qual seria? Seria orientar. Orientar porque, no final do dia, o nosso core business é orientar as pessoas a tomar melhores decisões com o seu patrimônio. Então, é orientar. Qual na sua visão, assim, que o brasileiro ele é mais conservador, o brasileiro ele é ousado na hora de investir? Como é que você vê essa questão do brasileiro, assim? Quais são os gargalos que existem nesse meio, assim? Porque... passa pela deficiência que o Brasil tem de educação financeira. Sim. Então, na média, o brasileiro gosta de dinheiro rápido, barato e sem risco. Então, que é uma receita complexa, né? Então, ele é conservador, se ele já teve alguma experiência de perder dinheiro. Ele não é conservador até ter a primeira perda de dinheiro no mercado financeiro. Depois ele vira conservador, mas ele é conservador no mercado financeiro, mas não larga a bet. Então, tem algumas assimetrias, assim. Mas, obviamente, quando eu penso cartesianamente como esses 31 bilhões estão alocados, dá para dizer que, na média, o brasileiro ele é conservador, porque a anomalia econômica que é o Brasil te deixa ser conservador ganhando 15% ao ano. Então é mole ser conservador, né? Se você é conservador ganha 15% ao ano numa renda fixa, para que arriscar, né? E aí a mesma coisa para o empresário. O empresário, você vai pegar milhões e vai abrir uma fábrica nova, sendo que se você botar milhões ali no banco, vai te dar 15% ao ano. Sim. Sua fábrica, se der tudo certo, vai crescer 20, 25. Tem que dar muito certo para isso. Então a gente tem os juros altos, é confortável ser conservador. Sabe? O conservador nos Estados Unidos ganha 2% ao ano, em dólar. Né? O conservador no Brasil ganha 15% ao ano em real. Caramba. Quais as métricas que você acompanha, as métricas que você acompanha e que a maioria do mercado ignora? O que é mais importante assim, em termos de métrica para você, como uma pessoa do mercado financeiro, que é mais importante? Que métricas são essas que podem te ligar um sinal de alerta assim, a qualquer momento? O que é importante assim, que você precisa acompanhar como um homem do mercado financeiro? O mercado financeiro, ele... Juros, câmbio e inflação. Então, quanto está o juros, quanto está o dólar, quanto está a inflação, o tripé, eles são provavelmente os indicadores mais relevantes ali do mercado financeiro. Obviamente, tem
milhares, literalmente, aí de desemprego, de superávit, ou déficit fiscal, tem indicadores de preços de commodities, tem uma coisa gigante, assim. Eu, Bruno, particularmente, os indicadores que eu acompanho, como hoje na Invest Smart, eu não estou na linha de frente de estar falando com clientes sobre onde investir, etc. Eu estou nos bastidores falando muito mais de fusão e aquisição e etc. O indicador que eu tenho acompanhado mais é acompanhar o quão aquecido está o mercado de M&A. Então, o quão... O que é M&A? Fusões e aquisições. Sim. Então, assim, há 10 anos atrás, caramba, tinha um monte de IPO, um monte de empresa comprando outra, um monte de empresas sendo listada em bolsa. E aí, isso parou. De 2018, 2019 para cá, parou bastante. Raramente uma empresa abre capital. O fluxo de fusões e aquisições, uma empresa comprando outra, diminuiu bastante. E como isso foi o que eu fiz por muito tempo, isso é uma coisa que eu gosto de ficar de olho. Tá? Mas no mercado financeiro, juros, câmbio e inflação são talvez os principais indicadores. Aí. Exatamente. O que é a IPO? IPO é quando a sua empresa, ela lança ações na bolsa. Então tá lá, você vê assim, uma ação da Apple tá valendo tanto. Entendi. Há muitos anos atrás, a Apple falou assim, vamos pegar nossas ações aqui, que a gente tem aqui, e vamos colocá-las numa bolsa, que é um grande balcão de negócio ali, de negociações. Que qualquer pessoa hoje pode comprar a ação, comprar Exatamente. e vender. Então, quando sai do privado ali, entre sócios, e vai para esse mar aberto, que é a bolsa, é o IPO. Entendi. Se houvesse um crash amanhã, quais posições do seu portfólio teriam maior resiliência e por quê? Hoje, eu diria que o que teria mais resiliência é renda fixa. Porque no Brasil hoje em função de tudo que a gente falou... Exatamente, a pessoa vai se sentir um pouco mais segura. É porque tem creche e creche, né? Depende do tamanho do creche. Tem um creche que vai embora todo mundo, inclusive renda fixa, não sobe para ninguém. Tá? Mas no meu portfólio seria renda fixa. Entendi. Consegue citar algo que deu errado em termos de investimento nos últimos 24 meses? Com certeza. De investimento qual, Bianca? Assim, financeiro ou alguma coisa que a gente tentou fazer na empresa e deu errado? Então, dois, né? Pode ser os dois, ser os dois. Financeira é porque eu mexo... Você sabe que os melhores portfólios são os que você esquece, né? Então, eu não abro para ver os meus investimentos, sei lá, tem uns 2 meses. Então, isso porque esse negócio que toda hora vendo também é ruim. Então, talvez o financeiro eu nem tenha uns 24 meses uma história, porque eu gosto de fazer o meu portfólio, a minha análise de risco na vida, né? Então, por exemplo, eu não só vejo como o meu dinheiro está alocado, eu vejo como minha vida está. Então, hoje, por ser empreendedor, né, você tem aí a complexidade que é o Brasil, a minha vida, o meu risco está tomado no meu trabalho, né? Empreender é arriscado. Então, com o dinheiro, eu gosto de ser mais conservador. Tá? Então, mas tem investir em restaurante, investir em outros empreendimentos, etc. Tá? Então, aqui a parte do dinheiro está mais tranquilo. Na empresa, uma das coisas que a gente tem visto, que eu tenho visto, que é um investimento muito errado, está no campo de IA, tá? Sim. Obviamente, investir em IA é importantíssimo, não é isso? É porque o mundo de IA, ele avança tão rápido, que tudo que você gastar muito dinheiro hoje, daqui a 6 meses está obsoleto. Então, existe um universo aí de SaaS, né, de softwares. Eu tô aqui meu software de IA X, meu software de IA Y. Isso hoje eu considero maus investimentos. Você não contrataria hoje ferramentas que têm IA na cozinha, porque as ferramentas que funcionam com IA, que foram lançadas há 6 meses atrás, já estão obsoletas. Então, hoje, no investimento de IA que eu faço, é muito mais investir no desenvolvimento das pessoas para que elas aprendam a usar IA bastante, virem expert em IA, e isso facilite o seu trabalho, sim, do que eu contratar uma empresa de IA hoje, porque eu acho que qualquer empresa hoje de IA, daqui a 6 meses, 1 ano, ela não consegue competir com uma Anthropic, com uma OpenAI, com uma Microsoft, que tem trilhões ali de dólares investindo em tecnologia. Essas empresas estão crescendo num pace que estão deixando essas empresas obsoletas. Então, hoje, um investimento ruim
você fazer é gastar grandes fortunas. Solução de IA que vai mudar a vida da minha empresa. Daqui a 6 meses está obsoleto. É melhor você empoderar o seu time. É muito, né? Hoje em dia. Empodera seu time para eles saberem usar as principais ferramentas de IA. E aí, dali, você vê, pô, esse cara aqui tá usando a IA para fazer isso. Talvez aqui vale a pena a gente desenhar algum tipo de produto. Muito legal, muito legal. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que eu não formulei ela legal aqui quando eu estava pensando, mas eu acho que você vai entender. Na tua opinião, qual o maior indicador econômico global, assim? O que pode acontecer, assim, por exemplo, uma coisa que pode acontecer e que, de repente, cara, pode explodir com toda aquela cadeia que vem embaixo, cara, inclusive o teu negócio, assim. O que seria isso? Existe isso? Existe. O que seria isso, cara? Hoje, e aí, independente do que você achar dos Estados Unidos, hoje a bomba nuclear do mercado financeiro é os juros da dívida americana. Então, teoricamente, dólar e a dívida americana são ali a única coisa que não pode explodir, porque se explodir, explode todo o restante. Pô, bem efeito cascata, né? Efeito cascata, chega aqui no estúdio. Mas chega, quando você fala chega aqui, cara, chega como? Chega destruindo mesmo. Colapsando o sistema financeiro, todos os bancos quebrando, você vai no banco, seu cartão de Itaú, não sai mais dinheiro. Chega assim. Que isso, Bruno? Sério, cara? Obviamente Banco Central, juros, câmbio, inflação, instrumentos de controle de dívida, arrecadação. Tem uma série, não é tão simples, tá? Você me perguntou o que seria a catástrofe máxima. Sim. Tsunami. Tá? Por mais que exista uma pauta de desdolarização, a moeda nossa separada, cripto, hoje a grande verdade é que o Brasil emite um monte de dívida em dólar, a moeda que é usada para negociações de commodities, petróleo, comida, etc., é dólar. E a história por trás disso é interessante, mas a gente está muito a anos-luz distante de se desvencilhar completamente do dólar, tá? Independente das ações que vão acontecendo aqui. Eu ia te perguntar isso agora, que você falou uma coisa ainda agora, e eu queria... Recentemente, o nosso presidente disse... Não me lembro o local que ele estava, no evento que ele estava, mas ele disse com todas as palavras que por que nós somos tão dependentes do dólar? Por que a gente não cria uma outra moeda? Por que a gente não faz isso e deixa o dólar para lá? Foi basicamente isso que ele falou. Na minha ignorância, quando eu ouvi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, que asneira que ele está falando. Mas eu não sou expert no assunto. Ele falou uma bobagem, isso é possível ou isso nunca vai acontecer? Ele falou com a base dele, tá? Então, falou para a base dele. E isso ele é muito bom. Muito. Porque ele capitalizou, tanto que essa época foi a época que ele estava caindo de popularidade e voltou a subir. Então ele capitalizou a briga com os Estados Unidos. Assim, peitou os Estados Unidos. E tem três países. Muita gente falando, pô, Lula peitando o cara. Mas assim, não é econômico isso. Sim. Tem três regiões do mundo que podem peitar os Estados Unidos, que são países ou regiões que os Estados Unidos depende para segurar sua inflação. Lembra? Inflação. Sim. Então, a China, porque a China ela é a mão de obra do mundo. Sim. Se você parar de comprar blusinha e aí for comprar blusa americana, os preços de tudo sobem. Então, quem deixa o preço do mundo baixo de coisas é a China. Então, você não pode peitar a China, senão só os seus preços vão subir e aí sua inflação vai subir. A gente está falando de um mercado ali com mão de obra de milhões e milhões de pessoas. Então, a China consegue peitar os Estados Unidos. O Brasil consegue peitar os Estados Unidos porque suco de laranja, carne, soja... Exporta muito assim, pra lá. a gente é o supermercado dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos falar assim, não vou comprar mais nada pro Brasil, amanhã no mercado deles a carne dobra de preço. E o café, e o suco de laranja. E a gente pode vender para outro. Então assim... E obviamente os países Emirados Árabes, petróleo também. Rússia, alguma coisa não, também? Rússia não. Mas países que têm as Venezuelas do mundo, aí vai para o Irã, que é um grande produtor de petróleo, e Emirados Árabes, Arábia Saudita, etc. Esses países também, obviamente, que o petróleo também mexe com a inflação do mundo. Sim. Então, esses países, eles conseguem peitar os Estados Unidos porque os Estados Unidos ele depende desses países para manter o preço
das gôndolas dos americanos baixas. O restante, União Europeia, Rússia, esses aí não conseguem, realmente não conseguem. Então tem isso. E aí o dólar, respondendo a outra pergunta. Por que o dólar é dólar? Então, há muitos anos atrás, teve um tratado de Brentwood, que foi vários países, Brasil inclusive, se reuniram e disseram assim, tá, a gente está caminhando para a globalização, estamos fazendo negócios entre países, como é que a gente vai organizar isso financeiramente? A gente precisa escolher uma moeda. Na época, o dólar era a única moeda que tinha lastro em ouro. O que isso quer dizer? Para cada dólar na rua, tem um ouro no banco. Entendi. Então, assim, então, é garantia. Isso aqui, então, daí foi decidido, e aí o mundo todo decidiu em conjunto, tá, vamos usar o dólar como uma moeda de negociação entre países, porque o dólar, ele tem o lastro em ouro. Então, pô, se tudo der muito errado, a gente pega o nosso dólar lá, devolve no banco e pega o nosso ouro, que o ouro era a grande moeda de troca dos milênios aí. E, obviamente, depois o mercado financeiro evoluiu, os bancos centrais evoluíram, e aí você começou a emitir dívida, aí você começou a ter mais dólar que ouro, e aí por aí foi. Hoje, obviamente, tem muito, não existe mais esse lastro, tem muito mais dólar por aí do que ouro guardado nos bancos centrais, mas foi daí que partiu. Sim. E aí, obviamente, isso deu muita força, além da capacidade de inovação, de tecnologia, além da qualidade da educação, isso deu muita força para os Estados Unidos como nação, a forma que foi feita a independência lá, etc. Então, partiu-se daí os Estados Unidos se tornar o que ele é hoje e ter essa caneta aí sobre o mundo, tá? Então, sair disso, a China não consegue, porque a China ela tem essa questão de ter um banco central que ninguém sabe muito bem como funciona, de ter um governo que não abre dados e que ninguém sabe direito se a moeda está valendo tanto porque está certa, errada, balanço comercial, etc. A China tem um negócio chamado Shadow Bank, né? Então ninguém sabe o que acontece muito da porta para dentro. Então a China não conseguiria ser um Estados Unidos, porém os Estados Unidos têm perdido o poder porque ele tem criado dependências, e quando você cria uma dependência, isso aconteceu muito com o Brasil, quando você depende muito de outros países, você não cresce a sua capacidade como país de produzir. Sim. Então a gente vende o ferro, o metal para a China e compra o BioID pronto com o nosso metal. Então esse é um pouco do reflexo de não investir em capacidade produtiva, em produtividade e indústria no seu país. Você consegue ver a China maior que os Estados Unidos um dia? Assim, economicamente, é impossível de acontecer? Não, economicamente, provavelmente. Tá? Será maior? Em tamanho de PIB, em produção, assim, muito difícil. Os Estados Unidos têm uma outra coisa, que é uma renda per capita, uma nação mais próspera, um povo com a renda mais equiparada. Então, como sociedade, eu acho muito difícil no médio prazo, porque a China é de milênios, a China virar os Estados Unidos como sociedade, de ter nível de renda per capita, níveis de IDH, porque a China é 2 bilhões de pessoas. Tá? Mas se pegar primeira linha, economia contra economia, quem gerou mais coisa, a China vai caminhar para ser, pelo tamanho da força e pelo jeito que a produtividade é lá, muito trabalho, muita indústria, muito pouco direito trabalhista, então é isso. Né? Você estava falando do negócio da China, eu estava vendo essa semana também a notícia de que o governo acho que vai rever o negócio da taxa das blusinhas da Shein, porque eleitoreiro, né, alguma coisa eleitoreira, porque... Viu que não deu certo? Muito doido isso. O que você recomendaria, o que você indicaria para uma pessoa, estou chegando agora na Invest Smart, pô, Bruno, eu tô com uma grana aqui, quero investir e tal, não sei o quê. O que você recomendaria hoje diante do cenário brasileiro e da perspectiva de eleição chegando? O que você recomendaria, assim, que seria mais... O assessor de investimentos é tipo o médico das finanças, né? E perguntar isso é a mesma coisa que você sentar no consultório médico e falar assim, pô, me dá um remédio aí. Qual remédio que tá bom agora? Então tem um pouco de... Qual que tá na moda agora? Não tem um remédio só que funciona para todo mundo. Sim. Então parte-se do princípio que para eu te recomendar algo, assim como para um médico te recomendar algo, ele precisa entender um pouquinho de você. Pô, caraca, você está sentindo, é a primeira vez que você sente isso, né? O médico vai te fazer essas perguntas. O assessor vai te perguntar, peraí,
Pô, quanto você ganha, quanto você gasta, como é que tá seu patrimônio, se já tem uma coisa guardada, pô, como é que você se sentiria se seu dinheiro caísse 10, 15, 20% no mês, e depois subisse ou não, e ele vai te perguntando isso e vai construindo, tá, entendi o Bianchi, agora eu vou fazer aqui minha recomendação, ó, Bianchi. Pô, do jeito que você falou aqui, cara, você é empreendedor, você, pô, já o empreendedor não tem renda certa. Cada mês é um capítulo novo da sua vida, né? Então vamos ser um pouco mais conservador. Estou aqui deduzindo. Vamos ser um pouquinho mais conservador com dinheiro para construir uma grande reserva de emergência, para se por acaso você passar 1, 2, 3 meses sem poder trabalhar nas suas empreitadas, você tem. Então vai passar por esse diagnóstico, assim, tá? Sim. Não tem uma bala de prata. Ó, gente, vamos todo mundo colocar o dinheiro aqui. Não dá. Entendi. Perfeito. Você é agressivo com seus investimentos ou mais conservador? Acho que você falou antes, né? Eu sou conservador. Você é mais conservador, né? Eu gosto muito de economia real, assim. Então, eu sou conservador com dinheiro, mas eu gosto de investir em empreitadas. Estou investindo no restaurante. Eventualmente, aparece mais algumas empresas de tecnologia, de IA. Mas com dinheiro, eu costumo ser conservador, porque eu brinco que a parte agressiva do meu portfólio está no meu dia a dia, que é esse negócio de empreender. Né? Entendi. Tem alguma coisa que eu deixei de perguntar, assim, que é fundamental nesse mercado? Não. Aqui eu tô mais bom. A gente pode bater papo de tudo aí. Se você quiser falar, a gente fala. Como a IA ajuda na questão do investimento? E o que mudou com a inteligência artificial? Tá. Eu vou falar na perspectiva do cliente, depois na perspectiva da empresa. Okay. Na perspectiva do cliente, a IA ela vai deixar os clientes mais críticos. Eu não acho que ela substitui o assessor, nem substitui, enfim, profissionais autônomos, mas ela te deixa mais crítico, porque ela aumentou sua capacidade de criticar. Porque antes você falava assim, pô, não entendo de mercado financeiro, não tenho esse conhecimento técnico. Não tenho esse conhecimento técnico, não sou médico, não tenho esse conhecimento técnico, não sou arquiteto, não tenho esse conhecimento técnico. Pronto, agora tem um lugar que está todo o conhecimento técnico do mundo. Então, se você, fiz o exame de sangue para fazer um check-up, chegou ontem o resultado. Primeira coisa que eu fiz, tá aqui, né? Então, eu já chego pro meu médico, antes eu chegava pro meu médico com o meu exame e vi o que ele ia falar. Agora eu já sei o que tá no meu exame, eu não vou falar pra ele que eu vi, mas eu vou esperar ele falar. Provavelmente então, ele já vai saber também que tu já deu uma fuçada. Exatamente. Então, a IA, na ponta do usuário, ela deixa a pessoa muito mais crítica. Na ponta da empresa, a IA, ela tá transformando habilidades técnicas em commodity. Agora, qualquer um consegue fazer uma análise, qualquer um consegue tratar grande volume de dados. Você não precisa mais saber modelar um modelo matemático para atender essa empresa e esse balanço. Não, a IA vai te dar. Então, a IA ela tá aumentando muito a produtividade das pessoas. Ela tá deixando o conhecimento técnico menos escasso, porque agora a IA ela é o seu segundo cérebro mega técnico. E ela está fazendo com que profissionais que têm habilidades mais de pessoas, profissionais mais empáticos, pessoas que só gostam de desenvolver outras pessoas, que essas pessoas virem protagonistas dentro das suas empresas. Perfeito. Corte rápido Tramontina. Dica de ouro para quem vai investir hoje. Se o assunto for muito emocionante, desconfie. Falar de investimento é um assunto que deveria ser minimamente chato. Vamos falar de longo prazo, de 5, de 10 anos. Fala assim, vem aqui que eu vou te dar 5% ao mês. Vem aqui que vou te ensinar isso aqui. Isso é furado. Foge disso. A dica que você daria assim, para uma família, marido, esposa, filhos, no orçamento familiar, assim. Por onde começar? Qual é o maior ralo que você identifica assim nas famílias? A gente comentou alguma coisa, cartão de crédito, mas tem algum outro ralo assim? Eu acho que trate o investimento como você trata a sua conta de luz. Então a gente paga todas as contas e se sobrar, gasta. E se por acaso depois de gastar com supérfluo sobrar, investe. Então, primeiro investe, depois paga as contas, para depois ver o supérfluo.
Então, a gente tem que inverter a ordem de prioridades. Então, a gente recebeu o dinheiro do mês. Aí, vou lá, pago o aluguel, sobrou R$1.000. Vou comprar aqui uma calça, etc, etc, e acabou. Então, assim, primeiro guarda, depois paga as contas, depois vê se sobe para supérfluos. É só inverter a ordem. E não deixa falar de dinheiro ser um tabu em casa, que eu vejo isso entre casais muito, assim. Sim. Entre mãe e filho, pai e filho, e entre casais, falar de dinheiro é um tabu. O marido não sabe quanto a mulher ganha, a mulher não sabe quanto o marido ganha, ninguém sabe quanto tem na conta. Assim, quebra essa barreira e fale de dinheiro com alguma naturalidade. Claro que lá em casa o problema é zero em relação a isso, né? Porque lá em casa quem fica com essa questão é a minha esposa, né? A minha esposa, ela saiu do trabalho para cuidar da mãe, né? A sogra veio morar conosco, né? Porque ela já estava assim, já num processo, está com 89 anos e tal, e toma muito remédio, né, e tal, e aí a minha esposa, eu quero cuidar da minha mãe, eu falei, problema nenhum e tal, mas eu quero sair do trabalho para cuidar da minha mãe, eu quero honrar minha mãe e tal. Falei, tudo bem, aí a gente procurou outro apartamento, né, para ela ter a liberdade dela, a autonomia dela, e aí a minha esposa que cuida, e eu fiquei trabalhando, a minha esposa, a minha sogra tem a aposentadoria dela, né, que faz as coisinhas para ela, e eu que continuei na labuta, né. Então lá em casa quem cuida da parte financeira é minha esposa, porque ela tem jeito para isso, eu não gosto muito, mas eu também não me meto, porque eu sei que ela faz um trabalho bacana, ela planilha tudo controladinho, planilhado, entendeu? Então ela vai exatamente, se eu perguntar um negócio, que raramente eu pergunto, porque eu confio cegamente. Mas se eu chegar lá e falar assim, pô, o que aconteceu esse mês aí? Aí ela vai abrir a planilha lá e falar, aqui a gente gastou mais aqui não sei o quê, não sei o quê. Já está à frente da maioria dos casais aí, e essa cumplicidade é legal. E ela manda bem, cara, e eu não questiono, entendeu? Não discuto, não... Entendeu? Os casais que eu vejo é cada um com seu cartão de crédito, tudo bem, pode ser, cada um com a sua conta, tudo bem, eu acho ótimo, comigo inclusive é assim, mas não se fala de dinheiro. Sim. Pô, ninguém sabe quanto outro tem, pô, vamos comprar um imóvel junto, como é que faz? Então fica essa zona cinzenta não deveria existir. Falar de dinheiro não pode ser um tabu. Sim, eu não curto não. Lá em casa, minha mulher sabe quanto eu ganho exatamente. Aliás, vai tudo com uma conta comum, entendeu? Tudo que entra vai para lá, ela sabe exatamente, entendeu? Então não tem estresse. Como é que você vê... eu vou te perguntar isso agora, porque eu vi no teu Instagram, que aliás é bem bacana, você falando uma coisa sobre bet. Como é que você vê essa invasão das bets? E lá atrás, no início do nosso papo, a gente comentou alguma coisa, você falou alguma coisa sobre pessoas que estão muito viciadas nisso e tal, não sei o quê, e realmente tem mesmo, né? Assim, muita gente... parece uma coisa meio Las Vegas, que a casa sempre ganha. Sim. Então a pessoa vai jogando ali, ela ganhei 100 reais, mas daqui a pouco ela perde 200. Então tem sempre uma coisa. Como é que você vê essa invasão das bets, cara? Eu não sei se você gosta de futebol. Gosto. Gosta? Você acompanha o futebol? Pouco, já acompanhei mais. Torce para algum time? Sou vascaíno, né? Vascaíno. Tem sofrido bastante, né, Bruno? Cara, eu tô no mercado do futebol já há muito tempo, né? Tenho uma clientela, assim, relevante no meio do futebol, assim, consultoria de imagem, e toda vez que eu vou atender um jogador, eu costumo dizer que tem uma diferença muito grande entre atleta e jogador de futebol, né? O atleta, ele sabe quem ele é, onde ele está, onde ele quer chegar. O jogador de futebol está preocupado com o pagamento final do mês. Já entrou? Bateu? Então tem uma diferença muito grande. E são raríssimos os jogadores de futebol que nascem em berço esplêndido. Nasce numa família classe média ou média alta. Isso aí é um a cada trocentos milhões, entendeu? A maioria vem de uma realidade muito difícil. E toda vez que eu vou atender um jogador de futebol, tem um questionário que eu aplico para traçar o perfil, entender a vida social, né, profissional da pessoa e tal. Então, e eles não sabem para que time eu torço, né? Eu tenho o meu time, mas eu não falo, a gente fala de futebol, mas eu não falo para não misturar mesmo as coisas. Então teve uma invasão muito grande de bet no futebol. E eu já tive o prazer de receber aqui muita gente grande assim do futebol, que uns a favor, outros contra. Tem alguns modelos de SAFs também nessa questão, né, que diferencia um pouco. Mas uma coisa que foi unânime aqui é que todos os convidados do meio da bola que eu trouxe aqui
foram unânimes em dizer que se a Bet sair hoje do futebol, vai quebrar muito o clube, meu amigo. Como é que você vê essa invasão das bets assim? Eu não sei se você tem algum case no teu negócio envolvendo bet ou sabe de alguma coisa. Como é que você vê essa questão das bets hoje? Eu vou ser tramontina, assim. Para mim é uma das piores coisas que aconteceu com a sociedade, tá? Eu entendo a relevância, a importância e essa chuva de dinheiro que tá indo nos esportes e em todo o restante, eu acho, em eventos, etc. Mas pra gente, primeiro que mexe com o ser humano, com um lugar do ser humano que é muito, né? Que é futebol, dinheiro rápido e fácil. Então é a fórmula perfeita para viciar ou para as pessoas acharem que é de fato um atalho ou que de fato vão ganhar dinheiro com aquilo. E aí são bilhões que saem do Brasil para esses países onde essas bets elas se hospedam, que deixam de entrar na economia, então é menos comida sendo comprada, menos emprego sendo gerado, e por aí vai. Então tem uma cadeia econômica que sofre muito, porque esse dinheiro vai para outro lugar. Saiu uma pesquisa ano passado que entre 10% e 20% do Bolsa Família vai para a Bet. Então imagina, você pagou imposto aqui, esse imposto foi usado para ajudar a família, parte desse dinheiro foi usado para apostar e foi lá para, sei lá, Malta, para onde a Bet está hospedada. Então tem uma reação em cadeia muito ruim, mas o pior para mim é porque ela é um inimigo muito capitalizado. Assim, não existe hoje o mercado financeiro ou um grupo de influenciadores, assim, não existe nada com força para combater. E quando está no futebol e na imprensa, estava vendo jornal na hora do almoço, e aí parou o jornal para fazer a propaganda de bet. Então, assim, é um câncer na sociedade, tá? Sendo muito honesto. Eu entendo a dependência do esporte, porque eles foram lá e injetaram milhões de dinheiro, que nada mais é que dinheiro de brasileiros que ganham muito pouco e estão ali viciados. Então eu entendo a relevância do futebol, mas é um câncer, é o maior câncer da sociedade nos últimos anos para mim, assim. Caramba, que doideira, né, cara? Quero voltar um pouquinho na questão política. Como é que você... Vamos supor que o Lula ganhe novamente. Qual a sua expectativa em relação a um novo governo Lula? Mais 4 anos de governo Lula, em termos políticos, econômicos, sociais, que vão afetar diretamente a todos nós, mas especialmente talvez você, porque você mexe ali com um volume de dinheiro de pessoas muito grande. Como é que você vê essa... Eu acho que a conta que vai chegar em 2027 para quem for que comande o Brasil a partir do ano que vem, ela vai dar muito pouco espaço para fazer o que quiser. Você começa o ano com a corda no pescoço, sem arrecadação suficiente, com as contas todas atrasadas, entre aspas. Então, a pauta, a agenda econômica talvez seja o mais influente nesse caso. A agenda econômica atual, estendida por mais 4 anos, ela dificilmente não vai ser catastrófica. O Brasil ele tem alguns canos de escape. Então o Brasil ele esse supermercado do mundo. Tem não só soja, açúcar, carne, mas também tem petróleo, você etc, fala etc. Disso, dessa primeira parte, você falou de agro. Sim, sim. Mas quando você pensa na macroeconomia, sim. A gente tem o boom das commodities. O que é isso? Às vezes essas coisas que a gente tem muito dentro de casa ficam tudo com preço alto e aí a gente se dá bem. Sim. Então foi o que aconteceu, foi o que deu um respiro pra gente há alguns anos atrás. Caraca, tudo que a gente vende ficou caro. Então tá ótimo. Então provavelmente tá entrando dinheiro, aí deu para respirar aqui, mesmo com a água aqui quase cobrindo. E aí agora, mais recente, a gente tem um movimento forte dos Estados Unidos de deixar o produto americano mais competitivo e jogar o dólar para baixo. Então lá os Estados Unidos está com uma missão, tanto que hoje não subiu os juros, aí numa decisão que eu imagino ter sido muito complexa. Os Estados Unidos ele desvalorizou sua moeda de propósito para o produto americano ficar mais competitivo ao redor do mundo. Qual é o efeito colateral disso para a gente? Cara, quando o dólar baixa, o preço da nossa vida baixa. A gasolina baixa, a passagem aérea baixa. No mundo inteiro isso. No mundo inteiro, porque tudo é precificado em dólar. Então, se antes você gastava
pô, R$20 pra fazer uma coisa, agora você gasta 17, já que aquilo ali é dolarizado. Entendi. Então a gente ganhamos um respiro, não por mérito nosso. E para os próximos anos, não vejo na janela de 2, 3 anos, 27 e 28, que vão ser anos críticos, espaço para outros respiros como os que a gente teve aqui para trás. Sabe? Tem muito pouco mérito econômico dos alívios que a gente está tendo do governo atual. A grande verdade é essa, você gostando ou não desse governo. Uhum. E depender dessas balas de prata ou depender de não ter mais espaço para imposto, talvez não tenha outro ciclo de commodities tão bom como teve pós-pandemia e por aí for. Então a gente tá chegando vai ser um ano complexo. Tá? Não vai ser difícil, não vai ser fácil e tem grande chance de ser catastrófico se for mal navegado, por quem for, tá? Sim. Suponhamos que o Flávio ganhe a eleição. Você, como um homem do mercado financeiro, qual deveria ser a primeira atitude? Desburocratizar várias coisas. O que deveria ser feito primeiro para o próximo presidente que assumir? Qual deve ser a linha mestra? Precisamos fazer isso aqui para desafogar um pouco e começar a dar um respiro para talvez colher daqui 2 anos, mas precisa ser feito agora, em janeiro de 2027. O que seria para dar esse alívio, já começar a dar desafrouxar o parafuso? Enxugar a máquina pública. Menos ministério. Um deputado custa milhões por ano, um vereador custa quase os mesmos milhões que um deputado. Então, assim, enxugar a máquina pública, até como sinalização de olha só, eu vou primeiro sangrar aqui na carne, para depois decisões... Para o Brasil. Para o Brasil, né? Decisões difíceis que eu vou ter que tomar para tentar melhorar a gente economicamente, eu vou começar dentro de casa. Então eu vou sangrar aqui, eu vou cortar os gastos, esse negócio de cartão, de viagem, de licitação, de emenda para lá e para cá secreta. Então enxugar a máquina pública deveria ser a pauta 1, porque não só pelo dinheiro que vai ser economizado, nosso dinheiro de imposto, sim, mas também pela sinalização de, tô cortando aqui na carne porque 2027 e 2028 vão ser difíceis para quem assumir, para depois a gente ver, cara, agora a gente vai ter que levantar essa pauta, vão ter pautas complexas, difíceis, não populares, de novo, por quem assumir também, tá? Porque é uma conta no final de entrada e saída de dinheiro. Não é mole não, né, meu amigo? Não. Mas o empreendedor, onde as pessoas... A gente vê oportunidade em tudo, né? Então tem que botar a pastinha debaixo do braço, independente de quem ganhar, trabalhar 2, 3 vezes mais e vamos, né? Eu sempre fui muito empreendedor também, assim, né? Eu sempre gostei muito dessa adrenalina de ter que correr na frente e tal, para poder conseguir as coisas, e eu gosto muito disso, né? Coisa que a educação física, ela sempre me deixou muito... Sempre achei o profissional de educação física muito acomodado, sabe? Muitos, assim, muito acomodado, né? O cara fica ali a vida inteira naquilo ali e tal. Aí, em 2011, cara, foi quando deu um boom, assim, muito grande. Eu já estava saturado. Falei, cara, eu quero fazer diferente e tal. Aí enveredei pro lado do futebol, que eu sempre gostei muito, né, e tal. E não me arrependo. Entendeu? Eu acabei indo agenciar a carreira de jogador de futebol. Em 2011, eu conheci o Ney Franco, que era treinador de futebol. Fiz uma palestra na Seleção Brasileira Sub-20, que foi pentacampeão mundial na Colômbia, e dali me deu o bichinho do futebol. Eu fui fazer o curso de gestão desportiva. Fiquei 5 anos agenciando carreira de jogador de futebol. Eu ganhava 20 mil como personal, morando em Ipanema. Minha mulher ganhava 7, 8 mil por mês trabalhando na Mango, que tinha ali em Ipanema, na MNG. Uma vida legal ali em Ipanema. Mas chegou uma hora que o bichinho do futebol começou a incomodar e tal. Eu fui trabalhar com futebol. Fiquei 5 anos e não consegui investidor para poder segurar o tranco. O futebol ele é um ecossistema com vida própria. Então começou a ter uma demanda muito grande, eu comecei a largar cliente para investir no futebol. E a conta não bate, né, Bruno? A conta não bate, é matemática pura, né, cara? Eu saí de 20 mil para 2 mil. Aí a situação pegou, o calo apertou, eu mudei de Ipanema para Gávea. Aí, rapaz, foi brabo. Aí, em 2018, eu fui trabalhar na oficina reserva, como consultor de estilo da marca.
E aí foi quando aconteceu, um amigo meu viu uma postagem minha, falou, cara, o Juan é apaixonado nessa marca aí e tal. Aí ali, mano, eu costumo dizer, eu falo isso pro Juan hoje abertamente, assim, né? Foi o cara que deu o start, assim. E eu sempre gostei de moda. Aí eu fui nas minhas memórias, com 15 anos de idade, 16 anos de idade, os meus amigos já pediram dica de vestimenta, de, pô, cara, tá legal, o look tá maneiro, não sei o que e tal, não sei o que. Eu fui lembrar que eu sempre curti moda, sempre gostei, sempre achei bacana e tal. Não como ostentação, nada disso, mas acho importante o homem que sabe se vestir bem de acordo com o ambiente que ele tá, que ele vai, isso abre portas, isso aí é importante. E aí, cara, a coisa foi embora, entendeu? Me encontrei também, já vai fazer desde 2018, né? Vai 8 anos aí, 9 anos. E é um mercado também que cresce muito, né? Muito interessante e tal. Mas é isso, cara. Empreender Parabéns, no Brasil, mano, não é fácil, tem que não. ser um herói. Eu costumo dizer que você não pode correr atrás, você tem que correr na frente e o leão te beliscando aqui atrás. É verdade. Bruno, bom demais, cara. Eu acho que, pô, cara, foi muito legal esse papo. E eu tenho um quadro aqui que é muito bacana, cara, que começou assim meio que sem querer e foi muito legal, deu uma repercussão muito maneira e tal. Que aqui eu falo sobre elegância, comportamento, comunicação, futebol, desenvolvimento humano e relações interpessoais. O que a gente falou aqui hoje está dentro do desenvolvimento humano, né? Tá dentro desse contexto. Mas ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Todos nós, em algum momento da nossa vida, tivemos alguém que estendeu a mão para a gente, abriu uma porta, falou uma coisa importante, ajudou, não só deu tapinha nas costas de vai lá, mas ajudou mesmo. Cara, quem foi a pessoa, se você tivesse que fazer uma ligação agora de agradecimento para alguém que abriu uma porta importante para você, que te deu uma força, que te ajudou, quem seria? A pessoa do RH, lembra que eu contei a história, né? Que eu atendia como TI do banco, que me levou para fazer a minha entrevista no mercado financeiro. Então, uma pessoa que não me conhecia, Kátia, que ela era do RH do banco, aí ela trocou de banco, falou, pô, ela gostava de mim, e aí ela foi me chamar, vem para cá fazer uma entrevista, e fiz uma entrevista, aquelas de auditório com 100 pessoas, passei, entrei no mercado financeiro, fiquei década, conheci meus sócios e empreendi por eles, por causa deles, né? Por causa principalmente do Samir. Então, você tem 2 sócios? Tenho 2 sócios. Hoje a Investmart tem muito mais sócios, muito mais mesmo. Mas são os 3 ali primeiros. Né? Sei. Você tem o contato da Kátia? Não tenho. Mas eu tô para conseguir. Então você vai olhar para aquela câmera ali e vai falar para Kátia. Kátia, muito obrigado. Você não sabe a diferença que você fez na minha vida, a importância que você tem, e eu espero um dia retribuir. Maravilha. Aproveita, deixa teu Instagram, dá o último recado que você quiser aí pra galera. Galera, pô, primeiro queria agradecer. Pô, muito obrigado. Cara, bom demais. Pô, conversa boa, flui rápido, fácil, né? Fácil. Quem quiser seguir lá nas redes sociais é Hora Bruno, com H. O recado que eu deixo é um trecho de um livro que eu sempre falo, é que você não precisa de sucesso para ser feliz, mas você precisa ser feliz para ter sucesso. Então, ao invés de buscar ser bem-sucedido, busquem ser feliz. Perfeito. Bom demais. Galera, esse papo tá chegando ao final aqui. Pô, bacana demais conhecer o Bruno. É um papo muito bacana sobre investimento. E a gente está dentro desse contexto aqui de grana, e a gente sabe que o mundo é regido por dinheiro, né? Que a gente precisa do dinheiro, né? O dinheiro não é o vilão. Acho que a grande vilania está na administração dos recursos, né? Mas a própria Bíblia vai dizer que o dinheiro é uma bênção, que o recurso é uma bênção que Deus nos deu, mas que nós deveremos ter sabedoria para lidar com ele, porque ao mesmo tempo é a raiz de todos os males. Muito do que está acontecendo no mundo é em função de uma ganância muito grande e não de uma ambição. Ambição é uma coisa, né? Ganância é outra. Tem gente com muito dinheiro e gananciosa e querendo cada vez mais. Isso é muito ruim também. E tem uma passagem da Bíblia, eu sempre termino com uma passagem de acordo com o contexto que a gente fala, está lá em Marcos 12, 41, 44. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições
e observava a multidão colocando o dinheiro na caixa de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais que todos os outros a que colocaram. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. O que ela teve, na verdade, foi uma grande demonstração de fé. E isso não tem preço. Lembre-se sempre, nada é mais inteligente do que vestir-se com intenção. Um grande abraço. Até a próxima. Obrigado.